trapaceiro, mentiroso e enganador. São esses alguns dos adjetivos que tinha nosso convidado do programa de hoje. Aos 18 anos de idade, Edivan Silva simplesmente fugiu da sua cidade natal sem nem ao menos dar alguma satisfação para a própria mãe. Simplesmente desapareceu do mapa. Anos mais tarde, encontrado por Deus, Edivan se reconciliou com os familiares e hoje é um responsável pai de família. Ficou curioso para saber como isso aconteceu? Então vamos descobrir juntos. Está no ar mais um Prova Viva. Edivan Silva, ou Ed, como é comumente chamado, deixou a cidadezinha de Tianguá, no Ceará, e se mudou para Goiânia, capital de Goiás, de forma intempestiva e sem avisos. Sua mente borbulhava com muitos planos criminosos, que felizmente não se concretizaram devido à sua conversão real em Cristo. Olá, Edivan, eu acho que vou te chamar de Ed, pode? Pode. Olá, Ed, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado pelo convite, né? É uma honra estar aqui e compartilhar um pouco, né, de um testemunho que pode edificar muitas pessoas. Essa é a ideia do programa, exatamente esse intuito de trazer várias histórias com várias vertentes, de vários formatos, para que a gente possa contemplar também as pessoas que podem não se perceberem naquelas realidades, mas quando na diversidade elas falam, opa, eu vivo isso aí também. Eu posso crer no mesmo Deus. É por aí mesmo? É por aí mesmo. A respeito da identificação de coisas simples, né, também, de coisas do dia a dia. Porque eu sempre vi o testemunho não como algo mirabolante para engrandecer a gente, mas coisas que, eu era assim e hoje eu não sou mais. Eu creio nessa vertente da conversão. Nós tivemos esse cuidado também dos últimos programas para cá, também de contemplar esse tipo de pessoas e levá-las também a esse reconhecimento de que pecado é pecado independente da ação, né? Então, às vezes eu não fui ou curada, não desmerecendo, eu já disse isso algumas vezes, curada de uma enfermidade tão séria, mas eu fui curada da minha alma, do meu pecado, fui curada da minha traição, fui curada da minha mentira, da minha raiva, do meu orgulho. Tem muita coisa, né, que nós precisamos ser tratados. É o Senhor quem nos alcança, né, Ed? E é perceptível, eu sempre percebo que a nova criatura é real, né? Porque antes era coisa simples, que você nadava de braçadas, uma mentira aqui, pensamentos maldosos ali, inveja aqui. E hoje, quando essa situação ocorre, você vê que não consegue fazer mais. Então, a nova criatura dentro de mim, cada vez é manifestada. Eu vejo isso é real, aconteceu de verdade. Glória a Deus. Então vamos voltar, nós já chegamos no final da história com isso, né? Do que Deus já resgatou. Vamos fazer igual o filme mesmo, volta um pouquinho no filme e conta um pouquinho da sua história. Recapitula. Quem você é, como é que foi, por que essa situação toda de trapaceiro, mentiroso, aonde entrou na sua vida, se espelhou em alguém? Estou curiosa para saber também. Eu acho que eu era bem rebelde, né? Aos 17, 18 anos, uma cidade pequena, do interior. E eu e os meus amigos, e eu era o mais inteligente para coisa ruim, né? De enganar os pais, de ter uma aparência de um bom menino, frequentava a igreja católica, mas só eu sabia quem eu era de verdade. Eu era um menino mau. E aos 18 anos, um amigo meu, cara, vamos sair dessa cidade, vamos aprontar por aí. A gente apontou o dedo no mapa e deu Goiânia. No mesmo dia, eu resolvi tudo, escondi tudo da minha mãe. Eu lembro que eu até peguei um dinheiro que ela tinha guardado, né? Isso foi uma das coisas muito graves que aconteceu. E a gente comprou a passagem no mesmo dia. No sábado a gente já estava viajando para Goiânia, sem avisar para ninguém. E nesse mesmo dia, né, 3 dias de viagem, chegamos em Goiânia e lá o desespero, disse, o que a gente fez? Aí minha mãe conseguiu me contactar, né? Ligou para mim. E, meu filho, o que você fez? Onde que você tá? Como que você faz isso comigo? E eu, naquela rebeldia toda, aí não tem nada para mim, eu quero coisas melhores, eu quero... Muito rebelde ainda, e ali começou. Só para eu entender um pouquinho, você disse que é rebelde, que era menino mau, era uma questão sua de índole, era uma questão em rebeldia, alguma coisa que você vivenciou na infância, ou algum tratamento que você teve, assim, eu também não quero saber de fulano, eu também vou revidar, eu vou fazer minha vida do jeito que eu quero. A sua rebeldia tinha uma justificativa? Ou era índole ruim mesmo? Eu acho que era uma índole ruim, né? Pecaminosa mesmo. O que influenciava os meus amigos era algo
maligno, provavelmente, porque eu influenciava para as coisas ruins, eu tinha pensamentos criminosos, falando, ó, vamos fazer isso, planejava algumas coisas, graças a Deus nunca se concretizou, mas eu creio que tinha um plano já, né, porque apesar dessa índole má, eu às vezes tinha pensamentos de, Deus, por que eu sou assim? Eu não cria tanto, mas perguntava, por que eu sou assim? Por que eu sou ruim? Por que eu planejo essas coisas? Por que eu pratico essas coisas? Você tinha irmãos? Você tem irmãos? Tenho irmãos. Sou mais velho de 3 irmãos, né? De 4, 2 casais. E você influenciava-os também a fazer coisas erradas? Não, era mais os amigos, porque em casa, para os meus irmãos, você era o filho bom? Eu era o filho bom. Eu passava na rua e todo mundo falava, não, olha o filho da dona Zilma ali, aquele menino é bom. Então você ter saído e levado o dinheiro da sua mãe e fugido, foi um choque para sua mãe? Foi para minha mãe não, acho que a mãe conhece o filho que tem e sabia que eu era um menino muito mau, né? De mentiras, de muitas vezes eu fazia esses furtos mesmo em casa, na família, sempre querendo suprir algo de mostrar para os amigos que eu tinha, de ir nas festas que todo mundo ia. Então, minha mãe conhecia. E a mãe sempre sabe, quando você chega em casa, todo mundo falava, bom do Ed, esse é o Edivan, o menino da igreja. Minha mãe, não, tu não conhece o Edivan, não. Uhum. Eu vivi um cinismo, né? Um fingimento que era muito fácil. Você já era cristão desde infância? Não, eu era católico, participava de corais, né, e tudo, mas eu sabia que eu era um impostor. Uhum. Essa frase na minha mente vem muito isso, porque um dia Deus me falou, você vive uma vida de um impostor. Isso é pesado. Isso é pesado. Ui. O cinismo, né, enganar as pessoas, a mentira era muito fácil para mim. De mentir tanto, de às vezes se perder na mentira e achar que aquilo era verdade na minha vida. E esse pontapé de saída ali, acho que foi Deus nos tirando, né? Tirando eu e meu amigo ali para que algo de pior não acontecesse. Aí você foi então para Goiânia, sua mãe te ligou, te achou, que mãe acha filho? Ligou, ela ligou no celular do meu amigo e falou, aí o meu amigo branco assim, falou, Edvan, tua mãe achou a gente. Aí chorei, ela chorou, eu falei, não, vou ficar aqui. E lá, como a gente não tinha conhecidos, né? Imediatamente a gente arrumou um emprego e nesse emprego foi que a gente conheceu esse pessoal, essa família que era de uma igreja evangélica. E eles falavam, não, vamos na nossa igreja no domingo e tal, porque eles estavam cuidando, né? Eles nos abraçaram lá, nos dando emprego e nos envolvendo ali na igreja deles. E a gente foi aos poucos, ainda mentindo, fazendo sempre... Cearense tem uma facilidade, né? Cearense tem uma facilidade de envolver, de cativar as pessoas e contar histórias. E a gente foi contando histórias e todo mundo nos levando nas histórias, foi acreditando, e a gente inseriu na igreja ainda de uma forma de impostor, né? De atores, com um cinismo muito global, nós éramos atores muito bons. A ideia de se contar histórias e trazer mentiras era para lucrar alguma coisa com isso? De início até sim, lucrar primeiro a atenção, né? Porque se você conta uma história bem contada, eu falei que era baterista, o meu amigo falou que era saxofonista, e o pastor já ficou, não, nós temos um baterista do Ceará e um cara que toca sax. E você não sabia tocar bateria? Não sabia. Meu pai! Aí, não sei, a mentira era tão fácil, né? E era tão boa para nós, que eu falei, não, a gente tem tudo com mentira, você ganha coisas com mentiras. E nessa mentira, eu acho que Deus me pegou na curva na mentira, né? Porque o pastor ficou deslumbrado com esses dons que a gente falou que tinha. Tô imaginando a cena. E aí ele comprou uma bateria e arrumou um saxofone para a gente apresentar os dons. Aí nesse período eu sumi assim, da igreja uma semana com vergonha e aí aquilo, né, eu tive que confessar para o pastor e ali eu acho que começou esse processo. Esse período que você ficou em Goiânia foi quanto tempo? Foi 7 anos. 7 anos lá, eu converti numa igreja pequenininha, onde o pastor, né, te acolhia e nos nossos erros aí que ele abraçava mais, falava, ó, se todo mundo ficar com raiva do Edvan e do Agnaldo, um amigo meu, aí que eu quero ele mais perto. Se todo mundo quiser sair da igreja, a gente vai acolher, porque é isso que Cristo faz. E nesses ensinamentos a gente foi aprendendo. Aí no primeiro ano de conversão, eu já trabalhava bem, já tinha condições, aí consegui voltar no primeiro ano para o Ceará, né, de novo. Voltei, me reconciliei com toda a minha família, devolvi o dinheiro que eu tinha. Assim, a conversão foi muito impactante, porque quando eu voltei, primeiro ano que eu voltei para o Ceará, ninguém não nos conhecia mais.
cara, não, você não é o Edvan que saiu daqui, não. Não, esse é o Edvan, até de aparência, né? A gente saiu lá magricelo, voltou mais gordinho e tinha algo diferente em nós. E todo mundo percebeu. Minha família, reconciliei com os meus irmãos, com a minha mãe, com meu pai. Como é que a conversão rapidamente aconteceu para uma pessoa que dobra todo mundo fácil? Como é que o Espírito Santo dobrou essa carne, esse coração endurecido para transformar num coração de carne? Houve algum evento especial, alguma ação especial, ou foi um convencimento diário? O nosso batismo foi muito interessante, né? O pastor nos convidou para uma galinhada no domingo, eu falei, não, que galinhada, aí falou, você sabe o que vai acontecer aqui? Não, o seu batismo. Eu falei, não, eu já sou batizado, você tá doido? E ele nos levou no batismo, assim, entre aspas, um pouco forçado, né? E no batismo, que ele teve a pregação de algo simbólico, né? Que nós deveríamos ressurgir como uma nova criatura, com pensamentos novos. Aí aquilo ali começou a cutucar na minha cabeça, né? A respeito da vida que eu levava. E expondo o evangelho, a gente via, pô, isso não é uma vida bacana, mano. Eu estou mentindo para mim mesmo. E mesmo convertido, né? A gente já teve algumas situações de trapaças, de estelionato, tipo assim, tudo, a nossa E você mente, e seu amigo? Eu e meu amigo. Em Goiânia? Foi, a gente montou uma colônia do Ceará lá. Todo ano eu trazia um cearense para lá e a gente morou a casa de uns 7 cearenses. Mas isso aí antes da conversão? Ou ainda teve algum processo ainda? Nesse processo. A gente entrou na igreja, teve esse primeiro impacto, né, que não foi imediata essa transformação. Sim. E a gente ainda fiquei ali titubeando, né, entre mentiras, entre inveja, entre trapaça, toda a oportunidade de enganar. Nós tínhamos uma inteligência, tipo assim, extraordinária de falar, não, vamos fazer isso, esconder, ganha. Sempre nós ganhávamos vantagens. Era tudo consciente, Era Ed? tudo era consciente. Era planejado. Planejado. Falou, vamos fazer isso, nós compramos isso, nós escondemos isso. E aí, uma vez foi descoberto. Quando foi descoberto, aí, de novo, aquele arrependimento a respeito da confissão, né? E como o nosso pastor nos acolheu, quando a gente confessou, não, estão te acusando disso, mas eu acredito em você. E a gente negando, e ele nos abraçando e acreditando. E por conta desse acreditar, eu falo assim, eu acredito em você, que houve essa... Aí a gente foi para o encontro com Deus nessa mesma igreja. Aí esse confronto de amor. Esse confronto de amor. Da necessidade, da fidelidade mútua, do respeito mútuo, deve ter causado alguma coisa mais especial. Segura para mim, Ed, nós vamos para um rápido intervalo. Okay. A gente volta mais a falar sobre esse assunto que é intenso, mesmo que pareça superficial, mas você vai descobrir que não é. Deus te abençoe. Volta aí rapidinho, hein? Hoje, Ed trabalha com os adolescentes na Lagoinha Matriz, mas no passado era ele quem dava trabalho. No Prova Viva de hoje estamos conversando com Edivan Silva, que nos conta como seu caráter foi totalmente transformado por Deus. Ed, nós paramos no momento, então, em que havia uma confissão, uma necessidade de uma confissão Sim. de algo errado. O pastor confiando em vocês, pedindo que fosse dito a verdade, e vocês negando. Termina daí, então, para poder a gente entender como é que essa história finaliza. Não, na verdade, o pastor estava acreditando que nós não estávamos fazendo nada, de tão bom que nós éramos, né, em fazer o mal, em enganar. Ele acreditava piamente que nós éramos inocentes e no encontro com Deus, ele... Na hora, né, de confissões, o Espírito Santo falou muito forte a respeito de nós entender esse amor que nos acolhe mesmo estando errado, porque apesar de outras pessoas que sabiam, falou assim, o Edivan fez isso, a turma dele fez isso. Então, se ele não sai, porque eu virei baterista de verdade, depois você acabou aprendi. Preparando. Se ele não sair do ministério de música e tal, aí a gente vai sair da igreja. E o pastor nos abraçou e falou assim, vocês todos podem sair, mas o Ed continua. E
Aí aquele amor me envolveu tanto que eu cheguei para o pastor e pastor, eu queria confessar isso que estão falando, é verdade, nós fizemos, mas nós queremos nos retratar, queremos devolver tudo, queremos trabalhar de graça, que era uma empresa, né? E a gente conseguiu desviar uma certa quantia e a gente se dispôs a voltar a trabalhar e a entregar tudo, eu e os meus amigos, e assim a gente fez. Então a conversão foi geral também, não foi só sua, não? Seus amigos geral, também foram alcançados. Sim, esse meu amigo, né, casou com a filha de um dos pastores nossos, tem 3 filhas e teve essa transformação de fato do nosso caráter, porque eu acho, né, que Cristo vem mudar quem somos de verdade, principalmente o caráter de dentro para fora. Aquilo que ninguém vê. Houve arrependimento da sua parte? Constrangimento diante? Houve. Quando o Senhor trouxe esse entendimento a você? Nesse momento desse amor, né, que me constrangiu apesar da minha falha, da minha fraqueza e do meu pecado, né, de dentro de a gente queria o pecado e vinha um amor nos abraçando e nos envolvendo e falando, você é melhor que isso. E ali eu senti que depois desse momento que tudo mudou de novo, né? Primeiro, a primeira conversão que a gente conheceu a Cristo, eu consegui voltar para casa, eu consegui pedir perdão e uma aparência, aparentemente, era boa, mas ainda tinha um impostor dentro de mim. E depois daquele dia que eu confessei, que eu expus toda a minha fragilidade a respeito dessas áreas, aí tudo mudou, tudo mudou. Você consegue saber por qual motivo existia tanto prazer em ser enganador? Eu não consigo explicar, mas eu consigo explicar a respeito de que essa nova criatura que tem dentro de mim é real. Aleluia. Porque depois dessas situações, antes isso era inevitável para mim. Você via a oportunidade de fraudar algo, de ganhar vantagem, era num piscar, e coisas que ninguém nunca saberia. Não, isso é que eu consigo fazer e nunca ninguém vai descobrir. E quando surgiu oportunidades nos meus trabalhos que eu fiz, nas profissões por onde eu passei, nos lugares onde confiavam em mim, tinha oportunidade. E o Ed velho fazia aquilo sem piscar. E o novo Ed parava assim, cara, o que você está fazendo? E aí eu via, uau, aí eu ficava feliz, né? Porque tem algo novo dentro de mim, então a nova criatura é real, porque eu não consigo mais fazer isso. Aquele ditado que fala que a oportunidade faz o ladrão é só para quem não tem Jesus. É para quem não tem Jesus. Mas quem tem essa índole faz sem piscar e é automático. E quando eu vi que de fato a nova criatura ela é real e batia e crescia dentro de mim, né? Isso parou de acontecer. E parei de mentir, parei de furtar, parei de enganar as pessoas. E todo dia eu via, cara, é real, velho. Quem era o Ed, quem é o Ed agora, foi muito doido. E como é que foi a partir daí o seu encontro com o Senhor e a sua história? Você falou que agora, como é que está a sua nova vida agora? Quem você é, o seu trabalho, tem família, como é que ficou? Tudo mudou muito mais ainda para melhor, né? Quanto tempo tem que você converteu? Tem 12 anos. Ô, Glória, tem uma caminhada boa com o Senhor já. Completei 31 ontem, foi meu aniversário. Cara de menino, mas tudo bem, né? Então, converti aos 18, passei 7 anos em Goiânia, estou há 7 anos aqui também, então já tem 14 anos fora do Ceará, né? E quando eu cheguei aqui em Belo Horizonte, foi depois desse episódio de confessar para os pastores, e aí vivi mais um ano lá, né? Muito bom, e a igreja me acolheu de novo pela essa confissão, né? E saí de lá na minha despedida, tipo assim, com fotos e slides do Ed indo embora, não sei o quê, muito amado. E quando eu cheguei aqui, né, conheci essa profissão de barbeiro, fazendo missões, trabalhando nas comunidades. Hoje sou barbeiro na equipe do seu Elias e fiz parte, né, da Lagoinha Centro. Depois a gente veio para o Centro Hub para fazer essa nova reformulação ali com os jovens. E hoje eu sou líder nos adolescentes, com o pastor Pedro Vux, né, e com a galera lá dos pastores também, a Gama. Tem a minha esposa, encontrei uma mineirinha, muito boa, minha esposa, eu sou apaixonado nela até hoje. Nós temos um filhinho, né, de 6 meses, o Joaquim, que é a paixão, minha paixão, da minha esposa e de todo mundo, que quem vê ele se apaixona. E ainda hoje, né, os frutos da conversão são visíveis.
Porque não importa, ano após ano, quando alguém sabe da história e quando alguém me vê e fala assim, não, esse não é Edivan que saiu daqui do Ceará, não. E eu fico impressionado porque eu era alguém normal, pecador, né? E como alguém me via tão ruim assim, como eles me viam e como a glória de Deus e a nova criatura é tão real que as pessoas veem a diferença e falam, você não saiu assim, tem algo diferente aí. E de pessoas, quando eu vou para os meus amigos, que eu influenciava, e quando eu sento com eles, quando eu volto no Ceará, que eles param um pouquinho e eu começo a falar de Jesus, os caras começam a chorar e falam, cara, você não é o mesmo. Você não é o cara que saiu daqui. Aleluia por isso. E eu agradeço a Deus, né, porque Ele, de fato, transformou a minha vida. Você já disse, eu quero só reforçar, não existe mais o desejo de ser quem você era, por um desejo pelo Senhor. Sim. E também por não ser tentado, é isso? Você não é mais tentado a roubar, você não é mais tentado, não tem mais uma tentação na sua vida acerca disso? E hoje eu prezo, hoje eu sou o orgulho da minha mãe. Eu não fui formado, meus irmãos todos, né, cursam faculdade, eu sou o mais velho e hoje eu sou tipo o exemplo deles. O orgulho da minha mãe, entendeu? Por fazer tudo. Por ser um pai de família, por ter um filho, né, por ter uma profissão consolidada, por cuidar de adolescentes e influenciar uma juventude. Queria saber isso, a sua escolha, para a gente poder finalizar, Sim. A sua escolha para cuidar de adolescentes é exatamente por ser um momento importante, como foi para a sua vida, um marco na sua vida de tomada de decisão que são importantes serem pautadas no Senhor? Sim, essa foi uma das escolhas, né, decisivas que eu falei, cara, eu tenho um chamado para cuidar desses jovens, porque eu fui um e fui um bem rebelde, um rebelde com esses dilemas que a gente vive, né, na escola, com os pais, na rebeldia de querer fazer algo errado também para aparecer um pouco, e eu identifiquei e vi, pô, eu consigo e amo fazer isso. E também por ter não sei, eu sou muito disposto, né? Então não tem tempo ruim. E isso tem uma característica que essa geração pede, né? Alguém proativo, alguém feliz. Eu acho que eu nunca me vi, até com as dificuldades, com a carência que a gente tem no Ceará, eu nunca vi eu passar por momentos de depressão. Então, essa geração precisa de alguém, né, que passa pelas coisas e que tem propriedade para dizer, olha, já passei, sei que não deu certo e eu vou te instruir no caminho correto. Ed, muito obrigado por ter vindo ao programa. Que Deus abençoe o ministério, continue falando sempre para a glória do Senhor e que toda a sua inteligência e sabedoria seja usada para glorificar o nome do Senhor. Agora está sendo. Amém. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, viu? Muito obrigado pelo convite, né? Obrigado pela oportunidade de falar. Eu não conto esse testemunho para todos, mas Deus me deu a oportunidade de, mais uma vez aqui, expor e reconhecer. Agora só o mundo que vai ficar sabendo, não tem problema não. Deus abençoe. Amém. Tito 3:3. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Que grande alegria, que maravilhosa conquista da transformação cedida por Jesus a todos os que foram modificados por causa do seu sacrifício na cruz. Que privilégio poder dizer, antigamente eu era uma pessoa muito pior do que eu sou hoje. Se as conquistas de caráter, de paz e de alegria pudessem ser contabilizadas, não diríamos que somos mais bem-aventurados? De uma maneira simplória, assemelha essa conquista de pureza a um banho. Imagine uma pessoa toda suja de óleo ou de graxa e que a cada dia as manchas e as gorduras fossem sendo removidas a cada banho. Não seria de se alegrar? Sentir seu corpo recuperar o cheiro de limpeza e a maciez da pele, sendo revigorada, não geraria no beneficiado uma sensação de aceitação, quiçá de dignidade? Constatar o quanto estávamos sujos através do tempo gasto na limpeza é um bom parâmetro para ser usado em gratidão a Deus após a transformação. Deus pode mudar a vida de qualquer pessoa com apenas uma palavra. Porém, enquanto se está no processo de desintoxicação do pecado, somos trabalhados na consciência de que não se deve voltar a este velho e sujo caminho. É muito mais do que tomar um banho.
Se a limpeza fosse instantânea, Deus saberia de onde ela veio e por que ela foi necessária. Mas o homem não saberia. As buchas e os sabões da vida podem gerar dor e sufocamento quando estão atuando para a remoção do que é fétido. Porém, após o resultado final, o prazer da nova vida, de um novo corpo, uma nova fé, precisam ser maiores do que o conformismo de só ser o que sempre foi. Que o testemunho de mudança dos cristãos não esteja firmado na fantasia como nos contos infantis, que iniciam suas histórias com a frase "era uma vez". Mas que as descrições das modificações da vida de cada homem e mulher de fé comecem com a mesma expressão "era uma vez", mas que seja para relatar uma alteração do antes para o depois, e não simplesmente como o início repetido de uma história que tem sempre o mesmo final. Que você sempre conte o seu "era uma vez" para descrever o lugar em que nunca mais voltará. Agradeça a Jesus por não ser mais quem era. A meta continua a ser parecido com Cristo. E essa referência só aconteceu porque o Santo Jesus nunca mudou. O que ele era, o que é e o que há de ser manifestado no futuro será sempre a mesma coisa: perfeição e amor. Na página do nosso programa na internet você acompanha mais testemunhos que são prova viva do poder de Deus. Acesse redesuper.com.br/prova viva e assista. Aproveite também e compartilhe nas suas redes sociais. Deus te abençoe. Aguardo você aqui comigo na próxima semana para mais um Prova Viva. Até lá! Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.